Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Não sei se você já viu alguma vez, já notou um aviso nos comboios, nos trens: cuidado com o vão. Este é um anúncio que é feito em muitos países para alertar os passageiros, tanto no embarque quanto no desembarque, sobre o vão entre a porta do trem e a plataforma da estação, para que não se machuquem. A frase foi introduzida pela primeira vez no metrô de Londres, Reino Unido, em 1969. A lacuna é causada pelo fato de algumas plataformas serem curvas e o vagão do trem serem retos. Além disso, o aviso é emitido quando as plataformas e os pisos dos trens estão em alturas diferentes. Assim, é um problema causado por duas características essencialmente diferentes. Isso acontece em todo o mundo, e a mensagem, cuidado com o vão, é proclamada universalmente. Pode se perguntar qual é a relevância disso para você que me ouve. Talvez você nunca tenha percebido que existe uma lacuna tremendamente grande entre você e Deus, e se você cair nela, as consequências serão graves ao extremo. Uma coisa é ferir um membro do nosso corpo. Outra, bem diferente, é perder a alma no inferno. Essa lacuna espiritual entre o pecador e Deus surgiu quando o pecado entrou no mundo. Deus criou o mundo em absoluta perfeição e desfrutou de comunhão com o homem, Adão, a quem ele também criou. Deus colocou uma restrição sobre Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Adão desobedeceu, e como resultado disso o pecado entrou na raça humana, e todos foram constituídos como estando sob o pecado. Note o que a Bíblia diz. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Pois assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 12 e o versículo 19. O fato de que Deus é intrinsecamente santo e o homem é pecador, significa uma imensa lacuna. Significa que uma imensa lacuna surgiu entre Deus e o homem. Você pode estar pensando e pode estar dizendo: se todos são pecadores, então o céu ficará sem moradores. Mas nos é dito em Lucas capítulo 14, versículo 23, leia na sua Bíblia, que o céu será preenchido. Isso não é uma contradição? A resposta é gloriosa. Tudo que é necessário para remover o obstáculo do nosso pecado, para preencher a lacuna e nos permitir perto de Deus, foi completa e eternamente realizada pelo Filho único e bem-amado de Deus, que morreu em agonia, pendurado na cruz do Calvário, fora de Jerusalém, entre dois malfeitores. Essa lacuna não pode ser superada por nossas obras, observâncias religiosas. Isto é impossível. O apóstolo Pedro, pregou em Atos capítulo 4, está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12, ele disse: em nenhum outro há salvação. Falando de Cristo, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ele disse:
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Novamente lemos em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Há apenas um homem que tem as características daqueles que, em ambos os lados da lacuna, diz Deus e o homem. E quem pode preencher a lacuna? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos, para ser testemunha no devido tempo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Aquele ou aqueles que se beneficiaram da provisão que ele fez no Calvário não precisa se preocupar com seu destino eterno, pois foram reconciliados com Deus. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Romanos capítulo 5, versículo 10. Há apenas um homem que tem as características daqueles que em ambos os lados da lacuna pode preencher: o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que assumiu o nosso lugar lá no Calvário, como disse, entre dois malfeitores. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Essa separação existe para toda pessoa que nasce neste mundo. Mas toda pessoa que nasce neste mundo não precisa partir para a eternidade, levando para a eternidade esta lacuna, pois já nesta vida ele pode ser reconciliado com Deus. A Bíblia diz: pela fé somos justificados por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E é nessas condições que este pecador deve partir deste mundo para a eternidade, já reconciliado com Deus. Não esperar para depois da morte para resolver o assunto. Isto é impossível. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para que aqui neste mundo você e eu pudéssemos partir já desta vida com a certeza, salvo ou perdido. Como pode ter a certeza? A Bíblia diz claramente: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Como podemos aproveitar esta disposição de Deus querer nos salvar? Aquele que preenche a lacuna tem a capacidade de transportar todas as pessoas que vêm a Ele em busca de assistência. Ele garante a sua segurança. Um homem fez a pergunta e recebeu uma resposta muito simples em relação à sua salvação. O carcereiro, na história, em Atos capítulo 16, ele perguntou para Paulo e Silas: Senhores, o que é necessário fazer para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A história está em Atos capítulo 16 e esta resposta e pergunta estão nos versículos 30 e 31. Você também, será que você tem esta pergunta sincera no seu coração? O que faço para ser salvo? Paulo disse aos judeus: seja-vos, pois, notório que em Jesus Cristo se vos anuncia a remissão dos pecados. E tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados por ele, ou seja, por Cristo, é justificado todo aquele que crê. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Ele disse mais: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras
eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Esses versículos estão, que acabei de citar, Apocalipse capítulo 21, versículos 6 a 8, Atos capítulo 13, o versículo 38 e 39, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, e João capítulo 3, do versículo 16 a 21. Portanto, você que me ouve, para você ser salvo, você, como pecador arrependido dos seus pecados, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, reconhecendo o valor da sua obra, que foi por você um ímpio pecador. Agora, para você se perder, basta ficar como está. Com a sua morte, você vai abrir os seus olhos, infelizmente, no inferno e sofrer eternamente as consequências dos seus pecados. Não faça isto. Não precisa que esta seja a sua sorte eterna, pois Deus tem feito tudo para salvar você, dando o que havia de melhor da sua parte, dando o seu amado Filho. Portanto, creia nele. Deixe que Deus opere em seu coração, mostre a ruína dos seus pecados, lhe convença da necessidade desta salvação, porque é uma necessidade que deve ser posta em primeiro lugar. O Senhor Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isto ele falou em Mateus, capítulo 6, está registrado as suas palavras em Mateus, capítulo 6, versículo 33.